gostaria de ler uma passagem bem conhecida em Gênesis, capítulo 3. E versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morreis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão, sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita serás, mais que todas as bestas, mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então, gostaria de ler um versículo bem conhecido no Evangelho de João, no capítulo 3. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Então, são essas duas passagens que eu gostaria de ler, e com a ajuda de Deus, a gente pensar um pouquinho nela hoje. Por alguns minutos, a gente se ocupar com ela. A passagem que a gente leu no Velho Testamento é uma passagem bem conhecida. Foi quando este mundo foi estragado pelo pecado. Mas eu acho interessante que Deus tinha feito tudo com tanta perfeição, com tanto carinho, completo e perfeito. E o homem estragou tudo. O homem estragou tudo. Como é frustrante, como é triste quando se faz uma coisa
e outra pessoa estraga, sabe? Eu ainda estava pensando hoje, eu não cheguei a conhecer quando o pai comprou o terreno dele no morro, aqui no Morro do Sombrio, mas o que dizem a mãe, os meus irmãos e todos, é que o terreno todo era um cafezal. Era um cafezal. Então a produção de café no terreno do pai não era muito, mas eram 5 hectares. E por um ano ele arrendou para um homem trabalhar. E o pai não veio lá. E o homem detonou com tudo. E o pai nunca mais perdoou o filho. O pai não ficou inimigo dele, mas o homem perdeu totalmente. Toda a credibilidade, toda a confiança que o pai tinha nele, foi tudo lá abaixo. Ele detonou com a renda do pai. Aí o pai entrou com bananeira. E sabe, isso é também, quando você confia numa pessoa e você faz algo, constrói algo com tanto carinho, com tanto esforço, com tanto trabalho, e de repente vê uma outra pessoa destruir. Destruir. Sabe que naturalmente aquela confiança, aquela amizade ficou estragada, fica arranhada para o resto da vida. Já não são mais as mesmas pessoas. Não são mais. Olha, tem uma ferramenta que se empresta e volta quebrada. Uma coisa mínima. Já perde a confiança. Quando aquela pessoa vem pedir de novo, não. É mais fácil criar uma mentira e dizer que não tem do que emprestar uma outra ferramenta. Agora você imagina o que o homem fez com a criação de Deus. Sabe? Tudo perfeito, tudo em ordem, tudo no seu lugar. A gente lê que a terra era sem forma e vazia. Uma terra sem forma, uma terra vazia. Sabe? E Deus criou tudo. Deus criou tudo aquilo com tanta perfeição e confiou na mão do homem para cuidar. Confiou. Depositou toda a sua confiança na mão para cuidar. Eles não tinham que se esforçarem, era cuidar. Imagina viver num lugar sem polícia, sem segurança, sem armamento, sem medo, e sem tudo isso que a gente tem hoje de pavor. Que ambiente era esse? Imagina que ambiente era esse. E o único teste que Deus deixou para o homem, ele rodou. Ele rodou. E sabe, prezados ouvintes, o porquê que as pessoas não se salvam? Eu estava pensando, por que o pecado entrou no mundo? Nós vimos uma mulher batendo um papo com o diabo. Uma mulher batendo um papo com o diabo. Seria algo, diante de tudo que ela recebeu, que eles receberam, de toda a confiança que Deus depositou na mão deles, seria alguém para eles darem as costas definitivamente. Porque com certeza o que viesse dali era para estragar. Mas ela deu ouvido. Ela deu ouvido, ela deu crédito. Ela deu crédito. Ela obedeceu. Ela foi enganada. E sabe, pesados ouvintes, às vezes eu fico pensando,
Por que as pessoas não se salvam? Porque lamentavelmente as pessoas ainda dão crédito porque o diabo faz e fala. As pessoas dão ouvidos e preferem se esquecerem do que ouvem, da boa palavra de Deus. Preferem não tratar desse assunto. Qualquer pensamento que vem ocupa o espaço, satisfaz o ego e esse assunto é passado mais para adiante. Pode ter certeza absoluta que não é Deus que está falando contigo nesta hora. Porque eu creio que todas as pessoas que ouvem o Evangelho têm momentos de reflexão, ou no trabalho, ou em casa, ou de noite, tem aqueles momentos de reflexão do que eles falam lá naquela casa, do que é tratado lá no salão evangélico. Tem aqueles momentos em que eles procuram alguns minutos para pensar, ou quem sabe até pegar a Bíblia e ler, fecham e não mudou nada. Não mudou nada. Pois nós vemos aqui uma mulher dando ouvido e lugar para o diabo agir na vida dela. E qual foi a consequência? Uma destruição total no que fez. Agora, prezados ouvintes, vamos pensar junto um pouquinho aqui. A gente é amigo, conhecido, não tem ninguém estranho aqui. O quanto, se você empresta uma ferramenta para um vizinho e essa ferramenta vem danificada, você vai pensar 2, 3 vezes se ele pedir de novo, provavelmente que não vai emprestar mais. Agora, imagina Deus olhar a sua criação tudo estragado, tudo contaminado. Assim como que eu chegasse na sua casa e eu chegasse com sede, você iria lá, pegaria uma caneca de água e me daria uma água cristalina de um poço artesiano ou de um vertente, e eu fosse tomar aquela água, você pegasse uma gotinha de veneno e colocasse dentro. Estragou tudo. Estragou tudo. Terminou. Aquela gotinha de veneno contaminou aquela água. E aquela água, ao invés de me matar a sede, iria me matar mesmo. Por quê? Porque uma gotinha foi o suficiente para estragar com aquela água. Agora você imagina o sentimento de Deus quando ele viu tudo estragado. O sentimento de Deus quando ele teve que pegar aquele casal e expulsar daquele lugar. Aquele casal perdeu a credibilidade 100% com Deus. Aquele casal perdeu a confiança. Terminou tudo que eles tinham com Deus. Terminou. Foi o fim de tudo. Eles foram lançados para fora. Eles foram expulsos. Não eram mais dignos. Não tinham capacidade. Não tinham condições. Eles erraram. E o pior é que o erro deles estragou com toda a criação de Deus. Mas eu queria pensar numa outra coisa. E nós já vimos ali a primeira atitude de compaixão. Compaixão. Primeira coisa que Deus viu, Adão de costa, Eva de costa.
se escondendo de Deus, se cobrindo as suas vergonhas, lançando mão de qualquer coisa. E sabe, prezados ouvintes, eu fico olhando aquela passagem assim, eu imagino Deus olhando lá de cima e cuidando aquele casal desesperado agora, errantes, pro meio do caminho que eles estavam, fazendo tudo para se esconder de Deus, fazendo tudo. Eles não suportavam a presença de Deus. E eu fico olhando, e você com certeza vai aceitar o meu pensamento, de que eles não conseguiram sair dos olhares santos de Deus, diante de Deus. Eles não conseguiram. Mesmo que eles tivessem se tocado no buraco mais profundo, os olhares de Deus iriam entrar lá dentro. Até o ponto que ele ouviu: Adão, onde estás? Deus perguntou, não é que Deus não soubesse, mas ele queria ouvir de Adão. Prezados ouvintes, que graça, que compaixão, que amor. E agora Deus se esforçando para haver novamente uma reconciliação. Deus estava trabalhando por uma chance de reconciliação. E Deus se esforçou por isso. Só que ele viu uma coisa: deles eu não posso confiar numa palavra. Eu quero a reconciliação. Ele amava as suas criaturas e queria trazê-los de volta, mas ao mesmo tempo eles não têm nada para me oferecer mais. O que é que nós lemos? Deus fez vestes para colocar naquele casal. Agora tinha um impasse. Tinha um impasse agora. Adão, eu quero te trazer de volta, mas tu não tem condições. Nem tu, nem a Eva. Vocês vão ter que aceitar o meu plano. E sabe, a reconciliação de vocês não está mais no alcance de vocês. Vocês vão ter que aceitar o que eu providenciar. E ali nós já vimos a primeira vida que foi dada para a reconciliação daquele casal. Primeiro sangue que foi derramado. Primeiro inocente que foi morto. Para que aquelas peles, aqueles estilos de peles fossem feitos, já foi morto um animal ali. O sangue já foi derramado. Uma vida já foi dada. E para a felicidade daquele casal, eles aceitaram agora o plano divino. Eles aceitaram aquelas vestes. Colocaram os aventais de folhas fora. Não serve, quem sabe botaram fogo. Colocaram fora. Encararam Deus de frente. Encararam Deus de frente para tratar daquele assunto gravíssimo que eles tinham cometido. E aceitaram as vestes. O que é que eu queria dizer, prezados ouvintes, para lhe ajudar nessa noite? Que não mudou nada. Aqui nessa reunião, no Maracanã, hoje da noite. Deus está te vendo de costa. Ele continua te vendo de costa.
Deus tem se esforçado muito para te reconciliar com Ele. Você pode se colocar no buraco mais fundo das grotas do Maracanã. Você não está longe nem está fora dos olhares de Deus. Você está na mira de Deus, mas na mira de um olhar de misericórdia. Não é um olhar de juízo. Não, prezados ouvintes. Deus te ama. Deus te ama. Ele quer a tua reconciliação. Ele quer tu para Ele. Só que o mesmo impasse que houve com Adão está havendo. Porque você não tem nada para se apresentar diante de Deus por si próprio. Não tem nada. Não tem possibilidade de você ser reconciliado com Deus por algum mérito teu. Da mesma maneira que Adão. Não tem. Assim como Adão teve que aceitar o plano divino, se você quer ser reconciliado com Deus, você tem agora que tomar a mesma atitude de Adão. Dar ouvido e tratar do assunto de frente com Deus. Esse assunto, prezados ouvintes, é algo muito pessoal. É cada um com Deus. Se colocar diante dele. Você pode ter certeza que o diabo não vai gostar nem um pouquinho disso. Ele vai continuar te importunando. Ah, vai. Pode ter certeza. Ah, vai. Ele vai levantar gente de todos os lados. Parentes, amigos, vai. Ele vai querer atingir os teus pensamentos. Ele tem dardos inflamados para estragar. Ele vai querer roubar de ti a palavra de Deus. Você pode ter certeza disso. Mas é um assunto, prezados ouvintes, que você precisa tratar cara a cara com Deus. Depende exclusivamente de ti. De cada pessoa, tratar desse assunto de frente com Deus. Deus tem um vestido especial para ti. Sabe, lá para Adão, já houve uma satisfação divina quando um animal foi oferecido. Só que o que foi oferecido por ti, prezados ouvintes, não foi um animal. Não foi um animal. O que nós lemos essa noite é que Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho. Ele nos deu o seu Filho. Sabe o que significa isso, prezados ouvintes? Você leu o Velho Testamento e quantos homens heróis de Deus que viveram vidas santas e para o trabalho dele, nenhum deles serviu para esta obra. Por muitos esforços espirituais e talentosos que eram, não serviram. Deus deu o que ele tinha de melhor. E a pessoa que ele mais amava por toda a eternidade. Ele deu o próprio Filho dele. E sabe, prezados ouvintes, sabe o que significa isso? O esforço que Deus está fazendo para te reconciliar. Sabe? O empenho de Deus, a compaixão, a graça e a misericórdia de Deus para trazer o pecador para Ele. Ele não mediu esforço. Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele deu o seu único filho. E ele não somente deu, prezados ouvintes. Ele
tratou do nosso pecado no corpo do Filho dele. As vestes de salvação que Deus está oferecendo para ti não é uma túnica de peles. Não é. Mas é uma veste divina que foi feito na cruz, no Calvário, quando Cristo, seu Filho, de braços abertos, ali, sem condição de fugir, ele estava cravado de pés e mãos. Ele não tinha como sair dali. Ou seja, ele era Deus, tinha poder. Só que ele estava se oferecendo também. Ele estava nos amando também. Na mesma proporção que o Pai, que Deus nos amou, o Filho também estava nos amando. E o Deus estava sacrificando, estava ali, colocando sobre o Filho a ira que nós merecíamos tomar. Ele estava tratando desse assunto no Filho. E o Filho suportando isso. O Filho suportando, disposto. Comunhão entre pai e filho em prol do pecador. Sabe? Os dois com o mesmo querer. Olhando para criaturas miseravelmente perdidas, estragadas, condenadas. E os dois com o mesmo interesse em salvar essas criaturas. Então o Filho estava derramando sangue. E hoje nós podemos cantar aquele primeiro hino que nós cantamos. É teu precioso sangue, Cristo Salvador, que nos lava do pecado. Sabe, prezados ouvintes, o empenho que Deus teve em trazer aquelas criaturas para Ele de volta. Nós temos que dizer que Ele teve muito mais em nos trazer para Ele. Em nos trazer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca. Sabe, prezados ouvintes, você pode, qualquer hora dessa, entrar na eternidade, para o inferno, com esta verdade na tua consciência de que você foi amado por Deus e você desprezou. Você não aceitou a compaixão de Deus em teu favor. Você não quis. Nós vemos ainda que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele não enviou para condenar o mundo, mas Ele enviou para que o mundo fosse salvo. Assim como nós podemos ler em Gênesis, Deus sacrificou um animal para que Adão fosse salvo por ele. Deus castigou o seu Filho para que o mundo fosse salvo. O que você precisa fazer essa noite, prezados ouvintes? Fazer o que Adão fez, enfim. Aceitar o propósito de Deus. Tratar desse assunto. Porque vale por toda a tua eternidade. Você faz isso hoje, prezados ouvintes. Você nunca vai se arrepender desse bendito dia que você realmente tratar desse assunto. Ter certeza da posse da vida eterna. Aproveite, prezados ouvintes, enquanto é tempo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo.